O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Estimados irmãos, irmãs, povo de Deus, as leituras deste final de semana, 30º domingo do tempo comum, nos falam da oração, de como rezar e de como nos relacionar com Deus e com os irmãos. Jesus nos dá o primeiro ensinamento, é a oração. A oração humilde e perseverante diante de Deus. Nós precisamos orar, falar com Deus. E em todas as circunstâncias da nossa vida, orar, falar com Deus. Quem ora, manifesta a sua confiança em Deus. Quem ora, diz para Deus que necessita dele. E Jesus hoje nos dá um verdadeiro ensinamento sobre a oração humilde. Ele diz: 2 homens subiram ao templo. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, que fazia tudo certinho, pagava o dízimo, ia à sinagoga, ia ao templo, participava do culto, fazia tudo certo. Ele chegou diante de Deus, no templo, ficou de pé. Ele fazia tudo certo, mas não tinha humildade. Chegando diante de Deus, ficando de pé, ele puxou a lista de coisas certas que ele fazia e disse para Deus: eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão, eu não sou desonesto, eu pago o dízimo. E foi dizendo para Deus tudo o que ele fazia de certo, de pé, orgulhoso, se achando importante. Depois ele olhou para o lado e viu o cobrador de impostos, o publicano, o pecador, e disse para Deus: eu te agradeço também, porque eu não sou como aquele publicano. Ora, ele estava no templo, na igreja, na casa de oração, rezando, mas ele estava cheio de orgulho. Estava julgando os irmãos: eu não sou como os outros homens, ladrões, adúlteros, desonestos. E eu não sou como aquele cobrador de impostos. Então, cheio de si, se auto-julgando santo, condenando os outros, ele se botava diante de Deus como alguém que se acha merecedor, dizendo para Deus: olha quanto bem eu faço, por isso me concede graças e dons e bênçãos. Alguém que merece. O outro era todo errado, pecador, cobrador de impostos, cheio de falha, corrupto, mentiroso,
Mas ele chegou no templo, ao invés de ficar de pé, ele se inclinou. E nem ousava levantar os olhos, porque se sabia pecador, errado. E era errado mesmo. E então ele disse para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador, que faz tudo errado. Tem misericórdia de mim. Eu não tenho nada de certo para te oferecer, só faço coisa errada. Mas eu quero me converter, eu quero mudar, eu vim aqui pedir perdão, eu quero tua bênção, muda a minha vida. Todo errado. Mas se inclinou, pediu perdão, pediu graça, pediu para Deus ajudá-lo a mudar. E Jesus diz: o primeiro, orgulhoso, paga o dízimo, conhece a Bíblia, vai ao templo, faz tudo certo. Primeiro, não se inclina. Segundo, se acha santo. Terceiro, julga e condena os outros. Esse não foi justificado. Não é esse tipo de oração que Deus gosta. O segundo, todo errado. Deus também não gosta do que é errado. Corrupto, Deus não gosta de corrupção. Mentiroso, Deus não gosta de mentira. Mas ele estava arrependido. Ele foi ali sinceramente. Ele não julgou ninguém, não falou mal de ninguém, não mentiu, não ficou de pé, se ajoelhou, se inclinou. Foi sincero, disse para Deus: eu sou pecador, eu faço tudo errado, tem misericórdia de mim. Então Jesus diz: este sim, humilde, arrependido, fazendo bons propósitos de mudança, esse foi perdoado, esse foi justificado. O que Jesus quer dizer para nós? Que nós devemos sim fazer o bem, pagar o dízimo, ir ao templo, rezar, partir o pão, e que nós não devemos ser orgulhosos por isto. Vocês acham que Deus gostava que aquele publicano fosse corrupto, mentiroso, cheio de erro? Deus não gostava. Deus quer que nós sejamos bons dizimistas, que nós sejamos caridosos com os pobres, e Deus quer que nós sejamos humildes, que nós saibamos estender a mão ao pobre, ao fraco, ao pequeno. Olhe o fariseu que discrimina o publicano. Eu não sou como os outros homens, ladrões, mentirosos, adultos. Eu não sou como aquele cobrador de impostos. Eu te agradeço, eu te louvo. Ele discriminava, como muitos fazem. Discrimina negro, mulher, pobre, desempregado, asiático. Discrimina, humilha. E no Brasil, isto está crescente, tantas vezes, esse sentimento de racismo, de ódio, de vingança. Olhem, Deus não gosta disso. Por isso a oração do fariseu foi rejeitada. O outro todo errado, teve humildade, bateu no peito, não jogou ninguém, pediu perdão, Deus acolheu. Deus ama uma oração humilde e sincera. Rezemos assim. Outra coisa importante: quando nós orarmos, não oremos só por nós, por todos. Olha a oração que Jesus nos ensinou, começa assim: Pai nosso que estás nos céus, nosso, de todos, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, dai o pão para todos. Orar por todos, por nós e pelos outros. Não julgar, não condenar, não alimentar pensamentos de racismo, de ódio, de vingança, de condenação, de julgamento contra os outros. Ter caridade, ter tolerância, estender a mão e diante de Deus se inclinar, se curvar, pedir perdão. Outra coisa, olha a primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 35, aqui é dito assim: olha, o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas,
Ele não faz discriminação de pessoas. Ele ouve a súplica do pobre, do oprimido, do órfão e da viúva. E Deus aprecia quem ajuda o oprimido, o pobre e a viúva. Saibamos partilhar o pão com os desempregados, com os órfãos, com as viúvas. Saibamos olhar os humildes, os negros. Saibamos defender as minorias, os povos indígenas. Tenhamos um olhar de caridade, sem teto, sem terra, faminto. Isso é caridade. É isso que diz as leituras de hoje. O órfão, a viúva, o oprimido, o que tem fome. Olhar para ele com um olhar de caridade, de serviço, e nunca de juízo e de discriminação. Deus é um juiz que não faz discriminação. E ai de nós que fazemos, ai de nós que façamos, Deus virá defender os mais fracos. Então, oração humilde e caridade para quem necessita. Outra coisa importante temos aqui, na segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo é pregador da palavra, mas ele é perseguido por causa de Cristo. Ele escreveu essa carta sabendo que estava preso e que ia ser morto. Morto por causa de Cristo, mas ele fica fiel. Olha o que ele diz. Ele não desiste, ele não teme a cruz, ele não teme o perigo, ele não teme a morte. O amor dele por Cristo é forte, é incondicional. Será que nós amamos Cristo assim? Olha o que ele diz. Combati o bom combate. Eu sei que terminei a corrida, mas eu guardo a fé, eu fico firme. Muitos de nós, na hora da cruz, na hora da dificuldade, na hora da crítica, na hora da perseguição, abandonam a fé, a igreja, a família, as amizades. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Outra coisa Paulo diz: me está reservada a coroa da justiça que o Senhor vai me dar naquele dia. Paulo acredita na vida eterna. Foi isso que Jesus veio nos ensinar, caminho de vida eterna. Nós caminhamos sobre a terra e nós somos cidadãos do céu. Nós temos que trabalhar por Cristo, não buscando reconhecimento neste mundo. Neste mundo poderemos estar perseguidos, humilhados, crucificados, mas nós não desistiremos, porque nós acreditamos na vida eterna. Então nós estendemos a mão ao pobre, nós perdoamos o pecador, nós não nos mantemos prisioneiros do racismo, nós externamos compaixão. É o que nos ensina as leituras de hoje. Oração humilde e caridade operosa. Oração humilde e caridade operosa. E saber se deixar crucificar com Jesus, sem desistir por causa das dificuldades. Que Deus nos ajude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, professemos a nossa fé.